tá tudo bem com você? Tudo. Ok. Você fala da onde? São Pedro. Da onde? São Pedro Turvo, São Paulo. São Pedro de São Paulo. Tá ok, que bom. Bom, então, você entendeu aqui essas instruções que eu dei, né? Vai aparecer aqui, tem gente que vai ver. Começo. Depois pode ir para o YouTube e muito mais gente vai ver. Tá tudo bem para você isso? Tudo bem. Ok, então tá bom. Então me fala qual foi a situação. Aliás, antes de eu perguntar a situação, você já fez EFT alguma vez? Faço, faz tempo já. Faz tempo que você conhece a técnica, então, né? Tá bom. Então me conta qual é a situação que você quer trabalhar aqui. Durante toda essa semana, dessa jornada que eu estou fazendo, várias coisas foram vindo, sabe? Aí ontem e hoje, pensando, a situação de me sentir merecedora mesmo, a sensação de ser culpado de tudo de ruim que acontece, de fracasso, de falta de prosperidade. Eu tenho muita dificuldade de relacionamento com as pessoas, com a minha família. Certo. Eu acho que é um complexo de rejeição muito grande. Uhum. E aí você lembrou de alguma situação do passado que contribuiu? Agora há pouco eu lembrei, assim, eu não lembrei da situação, eu lembro de um diálogo que a minha mãe sempre teve, onde ela não me acusava propriamente, mas eu me sentia acusada de um aborto que ela teve. Entendeu? E isso, assim, me feriu muito, por muitos anos, e eu achei que era uma coisa que estava resolvida. E hoje, pensando agora, antes de começar, o que eu iria trabalhar hoje, veio essa lembrança. Certo. E o que é que ela falava para você? Porque eu vou ter que contar o caso para você entender um pouco. Eu fiquei doente, né? Ela estava grávida e precisou me segurar para um raio-x. Só que acredito eu que a gravidez já estava tendo complicações. E por final ela abortou nessa mesma época que eu fiquei doente, porque eu também quase morri. Você tinha quantos anos nessa época? 3 anos. Porque eu não me lembro da cena. Lembro muito pouca coisa, muito vago mesmo. Só que eu me lembro do diálogo dela, foram décadas ela falando isso, que ela perdeu aquela criança porque eu tinha ficado doente, entendeu? E ela falava isso, você percebia algum tipo de acusação, de raiva, de, sei lá, Ela lamentava a morte da criança. ela lamentava, ela... Depressivo, sabe? Tipo, eu sentia isso como se você não tivesse ficado doente, nada disso teria acontecido, esse bebê não teria morrido. Tá. O que é que você sente quando você pensa nessa coisa que sua mãe falava? Agora eu tô sentindo uma fraqueza física fora do comum. E uma Uma fraqueza. batedeira e, assim, um bolo aqui na barriga. Certo. Vamos. Tem outra pessoa aqui comigo, André, e ele já começou a passar mal só de ouvir a minha história. Tá bom. Então ele vai, a pessoa que como? Ele saiu, é meu esposo. Saiu. Tá, mas ele pode ficar junto fazendo EFT aí, Na né? verdade, você já atendeu ele esses dias. Ah, foi? Aqui ao vivo também? Atendeu ao vivo no Instagram, acho que no segundo ou terceiro dia. Ah, tá bom. Interessante, então. Então vamos lá. Vamos começar a fazer EFT para isso, tá? Então você sente um bolo na garganta, o que mais você falou? Na altura do esôfago, assim, sabe? Certo, uma sensação de fraqueza, não é isso? Fraqueza física. Tá bom. Então vamos lá. Vamos bater no ponto do karatê. Vamos lá. Mesmo que eu sinta uma fraqueza física, Mesmo que eu sinta uma fraqueza física, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta um bolo na garganta, Mesmo que eu sinta um bolo na garganta, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma fraqueza física, Mesmo que eu sinta uma fraqueza física, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um bolo na garganta, Eu sinto um bolo na garganta. eu sinto uma fraqueza. Bom, vamos lá, vamos retomar aqui a sessão, tá? Eu não sei se você continuou fazendo a EFT, eu fiz ainda mais um pouco enquanto estava fora do ar aqui, Eu parei. e eu queria que você voltasse de novo a pensar naquilo que a sua mãe falava e ver se está ainda aparecendo esse bolo na garganta, a sensação
que você tinha relatado, né? De fraqueza no corpo. Não estou sentindo a fraqueza, não. Só assim o peito mesmo, aquele aperto no peito. Um aperto no peito. E aquela sensação na garganta ainda está presente? Um bolo na garganta. Vamos lá. O que é que você... o que é que vem na sua mente quando você lembra dessa frase? Você vê a imagem da sua mãe falando, você ouve a voz dela, e é uma coisa assim nítida, próxima de você, ou uma coisa longe, distante? Muito próximo. Ok. Então ainda vem uma sensação de aperto no peito, sensação de fraqueza ainda está presente? Potência, né? Impotência. Fazer alguma coisa e Tá. querer voltar à situação lá atrás e poder salvar essa criança, sei lá, uma coisa assim. Tá bom, vamos lá. Mesmo que eu me sinta impotente, Mesmo que eu me sinta impotente, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não possa fazer nada Mesmo que eu não possa fazer nada para salvar essa criança, para salvar essa criança, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu lembro da minha mãe falando para mim Eu lembro da minha mãe falando para mim que ela perdeu essa criança que ela perdeu essa criança porque teve que me segurar no colo porque teve que me segurar no colo enquanto eu estava doente. enquanto eu estava doente. E é como se ela me culpasse por isso. É como se ela me culpasse por isso. Ela é como se ela culpasse a doença que eu tive. Como se ela culpasse a doença. Se eu não tivesse ficado doente, Se eu não tivesse ficado doente, não teria acontecido nada com essa gravidez. não teria nada. De alguma forma eu me sinto impotente. De alguma forma eu me sinto impotente. Eu ouvi isso durante muitos anos. Eu ouvi isso durante muitos anos. Esse lamento da minha mãe. Lamento da minha mãe. E é como se eu tivesse alguma culpa nisso. É como se eu tivesse alguma culpa. Eu carreguei isso durante muito tempo. Eu carreguei isso durante muito tempo. E quando eu lembro do que a minha mãe falava, Quando eu lembro do que a minha mãe falava, me dá um aperto no peito, me dá um aperto no peito. sentimento de impotência. Sentimento de impotência. Para um pouquinho, volta de novo lá, o que a sua mãe falava, repete a frase assim, como é que ela falava isso? Né? Repete como é que ela falava para você. Deixa eu lembrar. Quando você ficou doente, eu precisei te segurar para o raio-x e o neném morreu. Depois disso, o neném morreu. Como é que você sentiu agora? Agora, não estou sentindo nada. Só minha mão está gelada. A mão está gelada, vem alguma sensação de impotência, de culpa, de tristeza? Olha, antes de começar o FT, a minha sensação era vontade de morrer também. Tá. Entendeu? Se eu tivesse morrido também, né? Uhum. Digamos assim, teria sido justo. Mas agora não. Só mão gelada. Mão gelada. Ok. Vamos lá. Mesmo que eu sinta a mão gelada, Mesmo que eu sinta a mão gelada, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha carregado essa culpa, Mesmo que eu tenha carregado essa culpa, esse peso até hoje, esse peso até hoje, eu me aceito profundo e completamente. profundo e completamente. Mesmo que eu sinta a mão gelada, Mesmo que eu sinta a mão gelada, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto a mão gelada. Eu sinto a mão gelada. Eu carreguei um peso, Eu carreguei o peso, uma culpa. uma culpa. E era como se eu desejasse morrer também. É como se eu desejasse morrer também. Se eu sinto a mão gelada. Eu sinto a mão gelada. Foi um peso muito grande carregar isso. Foi um peso muito grande carregar isso. O que é que você está sentindo? Vou chorar. Por quê? Qual é o sentimento? Tristeza. Tristeza por quê? Sim. Onde é que está a sensação no corpo? Do peito de novo. O que é que tem no peito? Sim. Um aperto? Tá bom. Eu sinto a tristeza. Sinto a tristeza. Eu sinto um aperto no peito. Um aperto no peito. Eu sinto uma tristeza. Uma tristeza. Eu sinto um aperto no peito. Sinto um aperto no peito. Eu tinha apenas 3 anos Eu tinha apenas 3 anos quando isso aconteceu. quando isso aconteceu. Eu devo ter carregado uma carga grande de culpa Devo ter carregado uma carga grande de culpa. até hoje.
Observa como é que tá. Nova garganta, um aperto no peito, vontade de chorar. Melhorou. Só a mão tá gelada. Como? Só a mão que tá gelada ainda. Não tá gelado, tá. Feito melhorar. Vê se você consegue entender por que daquela tristeza agora, tá? Qual foi a razão? Qual foi o pensamento? Qual foi... Por que deu aquela tristeza? Voltou a tristeza. Como? Voltou a tristeza de novo. Procura perceber qual é a razão dela. Por que eu estou sentindo essa tristeza? Acho que porque eu me sinto responsável ainda. Responsável pelo quê? Pela criança que foi. Tá bom. Vamos lá. Mesmo que eu carregue esse peso Mesmo que eu carregue esse peso. dessa responsabilidade, Dessa responsabilidade. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza Mesmo que eu sinta uma tristeza. pela perda dessa criança, Pela perda dessa criança. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, mesmo que eu sinta essa tristeza. eu me aceito profundo e completamente. Eu aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza. pela responsabilidade. Pela responsabilidade. Voltou a fraqueza também. Okay. Eu sinto uma fraqueza. Eu sinto uma fraqueza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Como se eu fosse responsável Como se eu fosse responsável. Pela perda dessa criança. Pela perda dessa criança. Foi essa conclusão que eu cheguei dentro de mim. Essa conclusão que eu cheguei dentro de mim. Depois de tantas vezes, ouvindo a minha mãe repetir a mesma história. Ouvindo a minha mãe repetindo a mesma história. Que teve que me carregar no braço. Que teve que me carregar no braço. Porque eu estava doente. Porque eu estava doente. Logo depois a criança morreu. Logo depois a criança morreu. E eu fiquei com essa culpa. E eu fiquei com essa culpa. Com esse peso. Com esse peso. Essa tristeza. Essa tristeza. Essa responsabilidade. A responsabilidade. Eu tinha apenas 3 anos. Eu tinha apenas 3 anos. E carrego isso até hoje. E carrego isso até hoje. Um sentimento de tristeza. Um sentimento de tristeza. De responsabilidade. De responsabilidade. O que você está sentindo agora? Indignada. Indignada com o quê? Porque uma criança de 3 anos, ela não tem capacidade para isso. Mesmo que quisesse, mesmo que revoltada. Revoltada com o quê? Com a minha mãe. Com a sua mãe. Okay. E revoltada com a sua mãe por quê? Porque ela ficava falando isso. Acho que ela queria aliviar uma culpa dela. Então, de repente, ela sentia jogando em mim. Uhum. Tá, vamos lá então. Mesmo que eu me sinta revoltada com a minha mãe. Mesmo que eu me sinta revoltada com a minha mãe. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que ela tenha despejado. Mesmo que ela tenha despejado. A culpa em cima de mim. A culpa em cima de mim. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta revoltada. Mesmo que eu me sinta revoltada. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu tinha apenas 3 anos. Eu tinha apenas 3 anos. Eu me sinto revoltada com a minha mãe. Revoltada com a minha mãe. Para aliviar a culpa dela. Para aliviar a culpa dela. Ela jogou a culpa em cima de mim. Ela jogou a culpa em cima de mim. E passou anos repetindo a mesma história. Passou anos repetindo a mesma história. Lamentando a perda dessa criança. Lamentando a perda dessa criança. E falando que perdeu. E falando que perdeu. Porque teve que me carregar. Porque teve que me carregar. Porque eu estava doente. Porque eu estava doente. Se eu não estivesse doente. Se eu não estivesse doente. Isso não teria acontecido. Não teria acontecido. Se eu não existisse, isso não teria acontecido. Se eu não existisse, isso não teria acontecido. E eu fui internalizando dentro de mim. Eu fui internalizando dentro de mim. Que eu tenho culpa. Que eu tenho culpa. Que eu tenho uma responsabilidade. Tenho a responsabilidade. Me marcou profundamente. Me marcou profundamente. Eu sinto uma revolta. Eu sinto uma revolta. Pelo fato da minha mãe. Pelo fato da minha mãe. Jogar em cima de mim essa responsabilidade. Jogar em cima de mim essa responsabilidade. Para aliviar a culpa que ela sente. Para aliviar a culpa que ela sente. Como é que você sentiu agora? Melhor. Veio uma outra lembrança. Que não tem nada a ver com isso. Tá. Então deixa eu primeiro investigar essa que você tá... Essa primeira, então depois a gente vem para essa outra aí. Para aí ver se tem alguma conexão ou não. Então volta de novo no que a sua mãe falava.
E vê se ainda vem um sentimento de revolta. Não. Só tô tremendo o corpo inteiro. Tremendo. Vê se ainda vem algum sentimento de responsabilidade ou de tristeza pela perda da criança. Responsabilidade, sim. A tristeza, não. Me explica um pouco como é que é. Detalha mais desse sentimento de responsabilidade. Eu me sinto responsável pelo quê? Na verdade, é uma coisa que eu sempre tive. De tudo eu acho que eu sou responsável. Tá, mas nessa situação específica, tá? Ah, Eu sou responsável disso por quê? O que é que justifica na minha mente, Ana? Quais são os pensamentos que levam a justificar esse sentimento, né, de responsabilidade? eu não deveria ter ficado doente. Ok? Vamos lá. Mesmo que eu me sinta responsável Mesmo que eu me sinta responsável por ter ficado doente, por ter ficado doente. eu me aceito profundo e Eu completamente. aceito profundo completamente. Mesmo que eu carregue até hoje. Mesmo que eu carregue até hoje. O peso da responsabilidade, O peso da responsabilidade. o peso da culpa. O peso da culpa. Eu me aceito profundo e completamente. Eu aceito profundo e completamente. Eu tinha apenas 3 anos de idade. Eu tinha apenas 3 anos de idade. Por um lado, pelo lado racional, Pelo lado racional, eu sei que eu não tive culpa eu sei que eu não tive culpa nem responsabilidade pelo que aconteceu. pelo que aconteceu. Mas tem um outro lado meu, Mas tem outro lado meu, da minha criança interior, da minha criança interior, que se sente responsável que se sente responsável por ter ficado doente, por ter ficado doente, por ter dado esse trabalho para minha mãe. por ter dado esse trabalho para minha mãe. E tanto que a minha mãe repetiu Tanto que a minha mãe repetiu. que, de tanto ela se lamentar, De tanto ela se lamentar, como se a culpa fosse minha, como se a culpa fosse minha. eu acabei internalizando Eu acabei internalizando dentro da minha criança interior. dentro da minha criança interior. Eu tenho culpa, Eu tenho culpa, que eu sou responsável, eu sou responsável. que eu não deveria ter ficado doente. Eu não deveria ter ficado doente. Como se eu tivesse algum poder sobre isso. Se eu tivesse algum poder sobre Como se eu pudesse ter escolhido isso. se eu tivesse poder ter escolhido isso. Veio acho que uma crença Qual é a crença? de que ficando doente era uma forma dos meus pais me olharem. Uhum. Ok. E isso faz você se sentir responsável? Agora não. Então observa de novo, né? Se vem sentimento de culpa, de responsabilidade por ter ficado doente. Eu não deveria ter ficado doente. Vê se ainda vem esse pensamento. Eu não deveria ter ficado doente. Não, agora não vem mais. Repete a frase da sua mãe, tá? Como é que ela falava para você? Como é que ela sempre repetia? E quando eu fiquei doente, ela teve que me segurar para fazer o raio-x e depois disso o bebê morreu. Fala como se fosse ela. Conta como se fosse ela falando para você. Como é que ela falava para você? Quando você ficou doente e eu precisei te segurar para o raio-x, aí passou 3 dias e o bebê morreu. Como é que você sente lembrando Não, dessa? não estou sentindo nada. Vem algum sentimento de revolta ainda? Não, Alguma tristeza, responsabilidade, fraqueza no não sei corpo? se é revolta. Se ela falasse isso para mim hoje, eu falaria para ela que não é. Uhum. Eu me defenderia, entendeu? Sim. Vamos lá. Deixa eu falar uma frase e aí você repete só para a gente testar para ver se está soando verdadeiro ou não, tá bom? Fala assim, tá? Eu perdoo a minha mãe incondicionalmente. Eu perdoo a minha mãe incondicionalmente. Não é muito verdadeiro, não. 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 Por que é que trava? Por que é que não consegue falar isso? Qual é a razão que vem? Porque vem outras lembranças e outras coisas, né? Em outras situações. Porque eu penso assim, que para eu perdoar minha mãe incondicionalmente, eu tenho que perdoar de todas as situações. Uhum. Certo. Mas se a gente focar nessa situação específica, tá? Assim, vamos lá.
Mesmo que ela tenha me acusado, mesmo que ela tenha... Então, repete assim para mim. Mesmo que ela tenha Mesmo que ela tenha repetido muitas vezes repetido muitas vezes essa história essa história, que perdeu a criança por eu ter ficado doente, por eu ter ficado doente. eu perdoo a minha mãe. Me perdoa, minha mãe. Focado nessa história, como é que sou isso? Só nessa história específica. Voltou o tremor, o frio, assim. Mas não tem sentimento ruim, não. Tá. Eu vou fazer um pouquinho de EFT falando sobre isso e a gente vai ver se surge alguma coisa, tá? Vamos lá. Mesmo que a minha mãe Mesmo que a minha mãe tenha me feito sentir culpada tenha me feito sentir culpada e responsável e responsável pela perda dessa criança, pela perda dessa criança, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Escolho perdoar a minha mãe, Escolho perdoar minha mãe. mesmo que a minha mãe Mesmo que a minha mãe tenha jogado em cima de mim tenha jogado em cima de mim uma culpa, uma culpa, uma responsabilidade responsabilidade, que nunca foi minha. que nunca foi minha. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mãe Mesmo que a minha mãe tenha repetido essa história muitas vezes, tenha repetido essa história muitas vezes, se lamentando, se lamentando, trazendo um peso para a minha vida, trazendo um peso para minha vida, eu escolho perdoá-la, eu escolho perdoar, mesmo assim. mesmo assim. Como é que são essas frases do começo? Foi tranquilo? Não, Não? O que é que surgiu de sentimento, de resistência? tristeza de novo. Como? Tristeza de novo. Não vai chorar. Tristeza por quê? Fogo na garganta. Tristeza por quê? Vontade de chorar por quê? Quando fala da minha mãe. Quando fala dela? Tá, mas a tristeza, qual é a razão da tristeza? Não ficou claro para mim. Quando eu falo da minha mãe, tá, mas o quê? Por que que dá essa tristeza? Eu também não tenho essa clareza. Tá. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Durante muitos anos, Durante muitos anos. minha mãe repetiu essa história para mim, A minha mãe repetiu essa história para mim. se lamentando Se lamentando. da perda dessa criança. Talvez ela tenha jogado em cima de mim. Eu sinto pena dela, eu tô sentindo isso. Ok. Eu sinto pena da minha mãe. Eu sinto minha mãe. Eu sinto pena da minha mãe. Eu sinto pena da minha mãe. Eu imagino como deve ter sido difícil para ela. Eu imagino como deve ter sido difícil para ela. Eu sinto pena da minha mãe. 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 Eu imagino quanto foi difícil para minha mãe Eu imagino quanto foi difícil para minha mãe. ter uma criança de 3 anos, Ter uma criança de 3 anos. ter que carregar no colo Carregar no colo. e depois perder uma gravidez. Uma gravidez. Eu imagino como ela deve ter se sentido na época. Imagino como ela deve ter se sentido na época. Como deve ter sido difícil para ela. Como deve ter sido difícil para ela. O que você está sentindo? Ai, um alívio agora, mas ainda tô triste. É sentimento de pena ainda? É. Pena do quê? Pena por quê? Pena do que ela sentia. De repente ela se sentiu sozinha também. Sem amparo. Você vê a imagem da sua mãe mais nova, como é que surge esse sentimento de pena? Ele vem com a imagem da sua mãe, Deixa eu consigo ver eu no colo dela. você está no colo dela, ela está triste, está chorando, como é que ela está? Eu não consigo ver o rosto dela. Eu sinto ela. Tá. Preocupada. Você está preocupada ou você está vendo ela preocupada? Eu sinto ela preocupada. Preocupada com o quê? Na verdade, assim, ela tá de costas. Medo de eu morrer. Medo que você morresse, porque você estava doente, é isso? Tava. Uma infecção muito grave. E foi nessa infecção que ela ficou com você no braço, foi isso? Foi. Eu fiquei internada no hospital, ela ficou comigo. Uhum. Certo. Eu lembro da minha mãe preocupada. Eu lembro da minha mãe preocupada. Eu sinto pena, Eu sinto pena. uma tristeza pela minha mãe. Uma tristeza com a minha mãe.
Imagino como ela deve ter se sentido. Imagino como ela deve ter sentido. Sozinha. Sozinha. Com medo. Medo. Medo que eu morresse. Medo que eu morresse. E ainda perder uma criança. E ainda perder uma criança. Imagino como deve ter sido difícil para minha mãe. Imagino como deve ter sido difícil para minha mãe. Lidar com tudo isso. Lidar com tudo isso. Eu sinto pena. Eu sinto pena. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma tristeza. Pela dor da minha mãe. Pela dor da minha mãe. Pelo sofrimento dela. Pelo sofrimento dela. O que é que você está sentindo? Compaixão. Ainda vem alguma tristeza por ela? Hã? Ainda vem algum sentimento de tristeza ou de pena por ela? Não, como se eu quisesse acolher ela. Mas não uma tristeza. Uhum. Certo. Então, vamos lá, vou parar um pouquinho só para comentar aqui, né? Então, a gente vai fazendo a técnica, vai limpando as camadas emocionais que vão surgindo e, na maioria dos casos, a gente vai chegando nesses sentimentos de aceitação, compreensão, perdão, gratidão, compaixão, paz interior. Então, quando você limpa a negatividade, né, com paciência, persistência, e vai encontrando novas camadas e segue limpando, é isso que a gente chega, nesse ponto que a gente começa a chegar. Então, isso já dá um bom indício para mim de que as emoções dessa situação específica, se não está 100% limpo, está bem próximo disso. Tá uma paz, assim, aquela coisa apertada no peito já não tá mais. Isso. E aí a pessoa consegue olhar a situação com uma compreensão mais ampla, com um distanciamento e com um sentimento de compreensão, de aceitação. É isso, né? Compreensão, aceitação, paz interior, compaixão, entendimento, não julgamento. A gente olha a situação sem julgar o que aconteceu, né? Para de julgar a ação da mãe, por que ela fez isso, ela deveria ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo. Então, esses pensamentos, eles param de se repetir no nosso inconsciente. E aí a coisa vai ficando mais leve, né? Isso que vai acontecendo, vai ficando mais leve, e fica só a paz interior no final das contas. Vamos lá, vou fazer mais uma rodada falando sobre isso, só para ver se surge mais alguma emoção, algum sentimento, e aí você comenta, depois você me dá o retorno quando a gente terminar a rodada, tá bom? Vamos lá. Mesmo que eu tenha carregado essa culpa, esses anos todos, esse peso dessa responsabilidade, que nunca foi minha, eu me perdoo. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mãe tenha contribuído para essa carga de responsabilidade e culpa, eu escolho perdoá-la e ficar em paz com isso. Mesmo que eu tenha carregado esse peso esses anos todos, pela morte dessa criança, eu me perdoo. Me aceito profundo e completamente. Durante esses anos todos, eu venho carregando um sentimento de responsabilidade, sentimento de culpa pela morte dessa criança. Eu escolho nesse momento me perdoar, me libertar de qualquer culpa ou responsabilidade. Eu era apenas uma criança com 3 anos de idade. Eu escolho acolher a minha criança interior, com 3 anos de idade, que sentiu essa culpa e o peso dessa responsabilidade, que nunca foi dela. Eu escolho dissolver também qualquer tipo de sentimento de pena e de tristeza pelo sofrimento da minha mãe. Eu escolho me libertar disso. Eu escolho me libertar da necessidade de sofrer em solidariedade à minha mãe. Eu escolho sentir apenas compaixão pelo sofrimento dela.
Eu reconheço que ela sofreu. Eu reconheço que ela sofreu. Escolho ficar em paz. Escolho ficar em paz. E compreender. E compreender. Que essa foi uma experiência que ela teve que passar. E essa foi uma experiência que ela teve que por alguma razão que eu não sei qual foi. Por alguma razão que eu não sei. Que esse peso não me pertence. Que esse peso não me pertence. Eu escolho dissolver toda essa carga. Eu escolho dissolver toda essa carga. De sofrimento. De sofrimento. De sentimento de pena. De sentimento de pena. E ficar em paz comigo mesmo. Ficar em paz comigo mesmo. Ficar em paz com a minha mãe. Ficar em paz com a minha mãe. Como é que você sentiu essa rodada? Ótimo. Leve. Surgiu alguma resistência, algum sentimento contrário? Não, só no começo que sentiu, deu como se fosse uma pena da criança, da minha criança. Uhum. Só que quando você falou de dissolver todo o sofrimento, acabou. De ter que ter sofrimento, por isso aí passou. Sim, sim, interessante. E aí a gente pode sentir, né? Pena da criança, faz EFT para a pena da criança. Pode fazer também uma rodada acolhendo a criança. E acolhendo qualquer sentimento que essa criança ainda tenha. E aí você vai, pouco a pouco, se libertando de qualquer sofrimento que esteja envolvido nessa situação, né? Então, veja quantos sentimentos a gente vai passando. A gente passa pela culpa, pelo sentimento de responsabilidade, sentimento de revolta pelo que a mãe falou. Depois vem sentimento de tristeza pela perda, e são várias camadas que vão surgindo, né? E se a gente não persistir, a gente para no meio do caminho e acha que já resolveu, né? Porque os primeiros sentimentos às vezes são mais intensos. Então eu sinto ali uma raiva da minha mãe por isso, aí quando acaba a raiva eu penso que acabou. Mas se eu investigo um pouquinho mais, eu vou vendo que tem outras emoções que vão aparecendo. E o meu papel, né, quando eu vou conduzir uma sessão, é aprofundar o máximo possível para que só fique sentimento de clareza, de compreensão, de compaixão, de paz com relação àquela situação específica. E aí depois que a gente consegue limpar uma situação específica como essa, a gente vai para outra e faz a mesma coisa, e vai para outra e faz a mesma coisa. Então, no começo da sessão, você relatou quais foram os sentimentos que você relatou. Eu lembro que era coisa ligada à autoestima, assim, né? Mas o que era? De fracasso, de fraqueza, de impotência, de não conseguir me relacionar bem com as pessoas, Uhum. não me relacionar bem com a minha família. E isso tem afetado também o seu lado profissional, a sua vida? O que você acha? Hoje está tudo. Hoje formou um bolo, né? Uma confusão que eu não sei nem por onde começa. Certo. E você tem outras histórias como essa com relação à sua mãe também? Tem uma coisa assim que ela falou e que eu acho que impacta muito na minha vida, fazendo uma análise essa semana, é o fato de que ela não queria ter uma filha mulher. Quando ela ficou grávida de mim, ela não queria ter filha mulher. Mulher sofre. Certo, entendi. E quando eu estava fazendo o FT da criança lá, que me deu aquela tristeza, que eu falei que tinha vindo uma outra cena, veio essa fala dela, entendeu? Uhum. E acredito que até hoje ela fale isso. Eu não me lembro agora ultimamente, mas assim, eu ouvi até muito recente que ela nunca quis ter uma filha mulher, porque a mulher sofre. Eu ouvi isso quando criança, né? Agora imagina a minha mulher como é que fica, né? Então, assim, eu me busco às vezes tentando um hobby, uma coisa assim para aliviar o estresse, assim. Eu fico pensando, vou começar a coisa, mas eu não vou conseguir fazer. E eu nunca tive isso. E agora eu comecei com isso, sabe? De não querer nem começar uma coisa porque eu acho que eu não vou dar conta. Sim. Bom, eu acho que hoje a gente fez um trabalho importante, né, nesse evento que você falou, né, da perda dessa gravidez, dessa irmão ou irmã, não sei se era irmão ou se era irmã. Como? Menino. Era um Ainda menino. era menino. E ainda era um menino, né? Pois é. E eu era a única filha que ela tinha na época. Tá, então era um menino. Então as crianças, elas guardam culpas e responsabilidades que não são delas. Isso é uma coisa comum de acontecer. A criança se culpa porque o pai e a mãe se separaram. A criança se culpa porque a mãe perdeu o bebê. A criança se culpa porque, sei lá, porque o pai foi embora e abandonou a família.
A criança se culpa porque a mãe morreu no parto. A criança se culpa porque a mãe desenvolveu uma doença grave. A criança se culpa porque os pais têm problema financeiro. Então, isso é um tanto comum de acontecer. Mexe muito com a autoestima, gera sentimento de não merecimento, né, de incapacidade, gera autopunição, muita autopunição, porque quem carrega a culpa vai se autopunir de alguma forma para compensar a culpa, é uma forma de balancear a culpa, uma forma não saudável, né, completamente não saudável, porque a única forma saudável de você balancear a culpa é você limpar a culpa, é você fazer um trabalho como esse e se libertar dela, 100%. Então, para quem está vendo aqui essa live, né, e de repente você teve aí, né, no seu histórico emocional algumas situações quando você era criança que você absorveu culpas e responsabilidades que não eram suas, então está na hora de olhar para isso para se libertar. Essa outra coisa que você mencionou também é muito importante, né? Minha mãe não queria ter uma menina, a minha mãe queria ter um filho homem, ou o contrário, né? Minha mãe queria ter uma menina e nasceu um menino. Ou então a minha mãe não queria ter engravidado também, né? Pode acontecer também da criança já nascer sentindo um peso e uma responsabilidade porque a mãe não queria ter engravidado e engravidou, e isso foi um peso emocional para a mãe, isso foi um peso financeiro para a mãe, ou pode ter sido motivo de vergonha para aquela mãe, porque a família não aceitava, porque de repente os pais, né, os avós da criança, dependendo da época que isso aconteceu, não lidavam bem com... Na verdade, a vergonha era do meu pai, porque foi uma gravidez muito próxima da outra, né? E eu já era a terceira. Uhum. Então, teve essa questão da vergonha também. E aí, quando não é casada e foi uma gravidez assim, totalmente sem planejado, e o namorado, isso pode ser ainda mais reforçado. Então, cada um que tem seu histórico de vida precisa olhar para essas questões e refletir e trazer isso à tona para tratar com a técnica da EFT. Bom, então o que eu recomendo é que você faça isso, que você mergulhe fundo nessas lembranças, nesse sentimento de você ter nascido mulher e a sua mãe não querer porque ela achava que mulher sofre mais e tal, e limpar os sentimentos que vêm com relação a isso, e outras situações também que possam ter afetado a sua autoestima, né? Você falou uma coisa no começo da sessão, se eu não me engano, algo que, como se fosse assim, eu sinto sempre que eu não estou certa, foi isso? Eu nunca estou certa, eu nunca tenho razão, nunca... É isso? Mais certeza. É Por como se mais, me por mais que conhecer. racionalmente você saiba que tem razão, mas... Então devem ter outras experiências que reforçam isso. Então eu recomendo que você liste as lembranças que trazem sentimento. Muitas devem ser com a sua mãe, provavelmente, e aí você vai aplicar EFT para limpar, tá bom? Tem alguma dúvida? Não. Como é que você está se sentindo agora? Agora quando eu estava bem, agora quando eu comecei a falar dessas outras coisas, aí deu aquela perda. Então a gente limpa uma coisa e depois dá vazão para outras coisas emergirem. Paciência, persistência, perseverança. E certamente, se você limpar profundamente essas questões, eu não tenho dúvida de que a sua vida vai mudar. Seus pensamentos vão mudar, o seu comportamento vai mudar, a sua energia vai mudar. Enfim, sem dúvida nenhuma. Ok, Valéria? Obrigado, então, tá? Por ter participado aqui. Opa! Tudo bem? Tá, Obrigada. joia. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.